nós já vimos os primeiros assuntos que falam a respeito dos grandes sinais profetizados para esse tempo. Sinais que estão relacionados com a igreja, que é batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, é o derramamento do Espírito. Aquilo que já foi mencionado, a igreja sendo preparada para a sua partida. Nós precisamos falar mais sobre o assunto. Esses marcadores proféticos estão diante de nós. Sobre Israel foi mencionado. Qual o assunto mais importante desses três também mencionado, que é a volta de Israel para a sua pátria. Ou melhor, Israel organizada como nação. Nação está relacionado não simplesmente com a terra. Nação está relacionado com o povo. Então, Israel está organizada como nação, como sinal, e todos viram aqui o sinal profético que fala da parábola da figueira, mostrando que a figueira que estava seca há 2000 anos, agora ela brota e com a volta de Israel para a sua pátria. Então, este é o grande sinal para todo mundo. Então, o primeiro, o derramamento do Espírito, a experiência que nós estamos tendo nessa hora. Não é novidade nenhuma para a igreja fiel, nenhuma novidade. Dons espirituais, a bênção do Espírito, preparando a igreja para a sua partida, para ouvir o toque de trombeta, não é de corneta, é de trombeta. Então, esse toque de trombeta é fundamental para a igreja, e a igreja tem que estar preparada para ouvir esse toque. E nós temos agora o assunto que está relacionado com o mundo. O objetivo desse evento está bem claro. É chamar a atenção para essa sequência profética desses determinados momentos que estão apontados na história bíblica. Já falei, que envolve igreja, Israel e mundo. Está bem claro isso. Sinais e avisos da parte de Deus. Ficou patente que o grande sinal para a igreja é o derramamento do Espírito. Repetindo, para Israel, a volta à sua pátria, a organização como nação em 1948. E para a igreja são as provisões, ou previsões, melhor, proféticas, que estão direcionadas ao mundo. E a igreja tomou conhecimento de tudo isso. São sinais e avisos mencionados nas trombetas que nós estamos falando, nesse instrumento profético. Ele é histórico para Israel, que é o shofar, mas para nós é profético. São as previsões de trombetas tocadas, mencionadas no livro de Apocalipse, profetizadas pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Vamos ver o assunto aqui. E houve silêncio no céu por quase meia hora. Meus irmãos, a solenidade desse momento que estamos vivendo é muito grande, porque quando a palavra do Senhor se refere a um silêncio no céu, é algo que jamais foi visto. Primeiro, que a eternidade não tem tempo. Então, meia hora não é tempo para se julgar eternidade. Porque a revelação, o aspecto profético de eternidade, não se mede o tempo do homem. O tempo do homem é o Cronos. Esta previsão está no Kairos, que é o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus é marcado por sinais proféticos. O tempo do homem é pelo relógio.
é o Cronos. Voltando então, nós observamos que há no texto, silêncio no céu, uma ocorrência estranha nessa fração de tempo. E é uma pausa dramática, porque alguma coisa, algum acontecimento, algo estranho para o mundo acontecerá. Então tudo está sendo preparado, a eternidade ela para diante de uma mudança, é um momento de uma intervenção divina, ela está estendida para esse tempo, são grandes transformações, nós estamos percebendo isso, o mundo está vivendo isso. Daí um pouco vamos tratar rapidamente desse assunto. Então nós estamos vendo que a obra criadora está sofrendo os resultados dessa situação profetizada. A nossa preocupação, como foi dito na primeira mensagem, é de que as pessoas não têm uma resposta hoje para tudo que está ocorrendo. As ocorrências, elas são variadas, imediatas, rápidas. Parece que tudo está andando mais depressa, porque são tantas notícias e o mundo, o homem em si, a mente dele, individualmente, ele está vivendo os maiores dramas. E ele não sabe dar respostas a tudo que está acontecendo. Então ele vive no desespero, muitas vezes. As enfermidades que aí estão, ele não sabe porque nasce, porque vive, porque morre. Ele não sabe. Então já é um grande problema para o homem. Mas quando ele vê as ocorrências, e nós estamos vendo os acidentes todos, de toda ordem no mundo, individualmente, as pessoas ficam perguntando, mas o que é isso? Isso vai continuar assim? Isso não tem uma resposta? E nós não estamos aqui para dar a resposta, quer dizer, a solução para esses problemas, mas para dizer que as pessoas devem entender que está dentro de um projeto. Há um plano, né, de Deus, e nós estamos dentro desse projeto. Não tem jeito. Os governos estão aí, o nosso governador está aí lutando, prefeitos estão aqui presentes, estão lutando para resolver todos os problemas. Estamos aqui nós estamos presenciando enchentes, tudo isso deslizes e tal, mas isso não é o problema central. Mas as pessoas ficam preocupadas, ninguém tem segurança nas coisas. O mundo está, de fato, vivendo momentos de perplexidade. E o texto que o pastor leu, perplexidade pelo bramido dos homens, pelo bramido do mar e das ondas. Isso é bíblico. Os tsunamis estão aí, isso é bíblico. Então, não temos alternativas, estamos vivendo aqui, e a terra é nossa. O texto que foi lido, né? A terra pertence aos homens, tomem conta, e nós estamos tomando conta. Vamos continuar. Então, no capítulo 8, agora vamos à Bíblia. No capítulo 8 do livro de Apocalipse, chamado também livro das revelações, nós vamos apontar alguns sinais visíveis em todo o mundo. Todo mundo está vendo, não há segredos, não é a igreja Maranata que está vendo, não, o mundo todo está vendo. Sinais já cumpridos, que estão em destaque, e nós vemos o toque, né? E vamos ver das 3 primeiras trombetas das 7 que estão escritas, profetizadas no livro de Apocalipse. Lembrando que os efeitos das trombetas são cumulativos. Você toca a primeira trombeta, ela tem um efeito. Toca a segunda, ela já recebe o resultado da primeira, e assim são os efeitos cumulativos, até a terceira trombeta. Então vamos aqui da primeira à terceira trombeta. Lembrando de pronto que essas 3 trombetas cumulativas que foram previstas lá na eternidade, elas não são punitivas de Deus. As pessoas pensam assim, Deus está punindo.
são juízos. Não é isso. Não há punição, porque enquanto a igreja estiver presente, não haverá punição sobre o mundo. Porque há um projeto de Deus, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Então, a igreja, os acontecimentos estão aí, são antrópicos, porque o homem que está fazendo o desgaste do mundo está sendo feito pelo homem. Existe a entropia, que é um desgaste natural, mas a antropia é do homem, é o homem que está fazendo mesmo. Então vamos ver os 3 estragos que o homem é responsável. Mas está profetizado nas 3 trombetas. Vamos rapidamente aqui. Vamos à primeira trombeta. E queimou-se, vamos ler comigo? Vamos? Essa é a primeira trombeta. Isso não precisa explicar a ninguém. Nós estamos vendo os acontecimentos fora do nosso país. Estão lá na Austrália, estão lá em Portugal, né, nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Precisamos ver aqui para o Brasil, pobrezinho do Brasil, quase não tem nada. Então, não vamos falar nisso. Vamos à segunda trombeta. Então, a pergunta que eu faço a todos que estão aqui: essa trombeta já tocou? A terça parte das criaturas, né? Inclusive, porque não só o verde, mas aqueles que estão ali no meio também vão embora, né? Os animais e tal. Não é isso que vamos. Vamos agora para a segunda trombeta. Vamos ler? E morreu a terça parte das criaturas. Apocalipse 8, 9. Veja aqui, a manchete do Globo em 1970, no dia 17 de 9 de 1970. O que ele diz? Assim: o mar está moribundo. O texto ainda do Globo diz o seguinte, que foi uma pesquisa durante 50 anos do francês Jacques Cousteau, que fez a bordo do seu navio Calypso. Ficou um período fazendo a pesquisa. Ele observou o seguinte, podem ler, os que estão aí, do lado seu, desse lado direito nosso aqui, ou esquerdo. O mar está moribundo. Veja o que é que diz ali. 40% dos seres vivos no mar desapareceram nos últimos 50 anos. Mais de 1.000 espécies já foram extintas. Essa trombeta já tocou? Não há dúvidas. Então, dizendo o seguinte, que a trombeta não é um sinal, eu já expliquei o tempo de Deus e o tempo do homem. Quando ele diz assim, tocou a trombeta, não foi ontem nem hoje. Isso lá na eternidade, na economia de Deus, é um aviso para o nosso tempo. Observe, não é a trombeta que toca no nosso tempo. Os acontecimentos no nosso tempo, eles se dão cumulativamente. Então, mas a observação interessante é que nós temos é que todos os fatos, essas ocorrências, elas se exacerbaram agora, no nosso tempo. Não é que elas não existissem antes, mas é por causa de quê? Por causa das fronteiras agrícolas que foram, né, tomadas, por causa do aumento da população, e não mais só por isso. Daí um pouco vamos ver outros motivos que são também ligados a nós. Então, todo mundo já sabe, o mar está nessa situação, há mares já não tem mais vida. Vamos tratar disso aqui porque não é nosso assunto. A nossa preocupação é lembrar as pessoas que estão aflitas, preocupadas. O que é isso? Por que está acontecendo? Não está acontecendo, está aí. A igreja é fiel, ela está sendo avisada. Por quê? Ela está sendo avisada porque ela sabe que o tempo dela está chegando. Ela vai embora. É só isso. Olha, vamos embora para deixar o mundo se acabar. Não, nós estamos cuidando aqui. Nós temos cuidado com tudo aquilo que está ocorrendo. Vamos aqui. A terceira trombeta. Vamos ler comigo? E caiu comigo. E caiu do céu uma grande estrela.
caiu se tornaram amargas. Veja os irmãos, a palavra absinto, lá na língua russa, ucraniana, é Chernobyl. Entenderam? Absinto, traduzido lá para ucraniano, é Chernobyl, onde se deu aquele acidente atômico. 1.200 quilômetros foi o raio de ação dessa catástrofe. A preocupação é porque saindo a nuvem, então veio os resultados em todo o mundo. Na Itália já foi detectado, eu acho que é o Césio 132, não sei o nome desse, é 135 qualquer, já nos porcos, lá na Itália, vejam só. Já é o resultado lá de Chernobyl. Mas esse não é o problema. O grande rio que corta uma parte da Europa ou de outras regiões de especial umidades ali, é o Dnieper. Há outros rios que têm fundamentos, quer dizer, onde as águas que dão início a eles, as fontes subterrâneas, elas alimentam alguns rios da Europa. A magma que está descendo de Chernobyl, ela está descendo. Ela vai contaminar, por certo, é o que se espera, é o que se diz, é o que a ciência está falando, as águas de alguns rios na Europa. Não estamos preocupados em alarmar, porque nós não temos solução para dar, então esse não é o problema, mas ele existe. Então nós estamos aqui. Vejam só, eu falei agora a questão da contaminação das fontes de águas. Não vou falar aqui naquilo que temos aqui, os homens, diz o texto, morreram das águas porque se tornaram amargas. Está ali no Apocalipse. Hepatite, diarreia, cólera, virose. Nós temos aqui o nosso Rio Doce, não precisa ir longe, não é? Da situação que vem de muitos anos. Assim, nós vemos também o outro aspecto, que é o da quarta trombeta. Toca a primeira, toca a segunda, toca a terceira. A primeira sobre o verde, a segunda sobre os mares, a terceira sobre as fontes de águas. Vamos para a quarta trombeta. Resumindo, o quarto anjo tocou a sua trombeta. E diz o texto, e foi ferida a terça parte do sol. Pode observar, sempre terça parte, diz custou, foram 40%, mas a trombeta foi mais camarada, né, diz 30%. A terça parte, não é 30%, 33%. Mas vamos lá, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. Então, esta é a profecia que está na trombeta. Vamos agora fazer uma comparação que Jesus diz a respeito da vinda dele com relação à igreja. A preocupação de Jesus não é de fazer religião, não. É de separar um povo, uma igreja, para o dia que ele é o esposo, aí a igreja é a noiva, e acabou, é a esposa. Então, o que disse Jesus? Vamos comparar aqui, vamos aqui para o lado que disse Jesus. Ali, e logo depois, o sol, a lua, as estrelas e as potências do céu. Vamos ver o que diz a trombeta. Vamos à quarta trombeta. Então veja aqui, agora a quarta trombeta é o fundamento para a igreja. As três primeiras já tocaram, a quarta não tocou ainda. E na quarta trombeta está exatamente o mistério de Deus para a igreja. Vamos lá. E foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua. Então vejam o que diz o Apocalipse. No registro citado por Jesus, fica evidente o que ele diz assim:
um rijo clamor de trombeta. O toque da quarta trombeta é um rijo clamor. Rijo quer dizer, não vai mudar. É um toque só, a igreja vai embora. Outro, não vamos ler o texto, vamos continuar. Na quarta trombeta vamos ver também sinais, juízos que resultarão nas alterações que estamos vendo aí. Envolve todo o universo, inclusive o aspecto climático, o problema das ondas eletromagnéticas, gravitacionais, outros decorrentes da inclinação do eixo da Terra. Não vou passar aqui, a inclinação já tem 10 graus de inclinação. E as pessoas não sabem por que os acidentes, as mudanças climáticas. A igreja fiel não passará por essa tribulação. Diz o texto, comigo, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que... Então a igreja está livre, todos que estão avisados, é só se preparar, não há problema nenhum. Portanto, a última trombeta para a igreja, mencionada por Paulo, diz assim, ao toque da última trombeta, é a quarta trombeta, não é a sétima é da quarta para frente. Terminando, diz a última trombeta, pode passar, estamos encerrando. As 3 primeiras trombetas já foram tocadas, as últimas trombetas são as 3 últimas, serão tocadas depois que a igreja partir. Outra mais, são os ais chamados. Então os valores apresentados aqui, conhecidos, está na importância do fato de que foram profetizadas pelo Senhor Jesus. Eu quero dizer claramente a todos que estão aqui, o que nós estamos dizendo não foi profetizado por mim, nem pela igreja Maranata. E o valor está em que toda a profecia foi profetizada pelo Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não vale, então é problema de cada um. Para nós, todo o valor está na profecia que é de Jesus. E as coisas que eu vos digo, diz Jesus, digo a todos, vigiai. Não é só para mim, não é? Eu estou lutando para vigiar. Estamos vendo então, as palavras de Jesus, traição e iniquidade, uma nuvem negra, que o Deus deste século, é bíblico, ele fala, o Deus deste século cegou os entendimentos, e nós temos uma nuvem negra que está dominando o mundo, emocionando as instituições, se reflete no comportamento social do homem, iniquidade e traição. Esse é o grande problema do mundo nessa hora. Vitimando principalmente as crianças. Eu não vou passar nada, mas eu quero só o texto ali. O texto, pode voltar ao texto. Nós, nos quais, podem ler comigo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Só isso. Cegou o entendimento, acabou. Pode continuar. Ainda nesse tempo, o Senhor Jesus também destaca temas designados no chamado princípio das dores. A igreja, nessas 3 primeiras trombetas, ela vive o princípio das dores. Então fala fomes, terremotos, peste, tudo isso que nós estamos vendo. Resultado daquilo que nós estamos observando. Está ali, as fotografias, está ali, o vírus da ebola está ali do lado, a situação das crianças que são as vítimas, o homem como está vivendo, peste, fome, pode passar. Mas outro aspecto, para dizer, trair-se-ão, o que diz Jesus, olha aqui, trair-se-ão uns aos outros, e por se multiplicar, e diz assim, e uns aos outros se aborrecerão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, pais contra filhos, filhos contra pais. Então esta é a situação. Nós vamos parar aqui e mostrando a migração do mundo. Os homens correrão de um lado para outro e a ciência se multiplicará. Estamos vendo essa situação migratória, está aí. Muito bem. Assim, nós vamos encerrar aqui, observando alguns aspectos que eu gostaria que fossem colocados na tela imediatamente. Profeticamente, a festa do Pentecostes, para nós, está se encerrando. Para a igreja, está se encerrando. É o período final, não tem problema.
E ele está aguardando o toque da trombeta. Para frente. Eis que estou à porta e bato. Agora todos comigo, um apelo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Apocalipse 3:20. Outro, vamos ler outro. Um aviso. Assim, quando virdes sucederem, sabei que já está perto as portas. Uma confissão. Vamos fazer? Os que quiserem. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração Deus um alerta, Maranata, o Senhor Jesus vem. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces, eternas consolações do Espírito Santo permaneça convosco, amados, e com todo o povo de Deus, em todo o mundo, agora e para sempre. Amém.